Durma sentindo o amor de Jesus. Uma oração para sua alma descansar. Você já se deitou no escuro do seu quarto, com os olhos fixos no teto, o coração pesado e uma pergunta ecoando na alma: será que Jesus está comigo agora? Você tenta dormir, mas a mente não desacelera. As preocupações, as memórias, as dores, os traumas e os medos sussurram no silêncio da noite, como se quisessem impedir sua alma de repousar. E se eu te dissesse que há um amor tão poderoso, tão presente, tão real, que é capaz de te envolver agora mesmo, aí onde você está, e te fazer dormir em paz, como uma criança embalada nos braços do Pai? E se eu te dissesse que o próprio Jesus está agora ao seu lado, com os olhos fixos em você, esperando apenas um sinal seu para inundar seu coração com um descanso que não vem do mundo, mas do céu? Sim, há um segredo escondido no silêncio da noite. Há um poder que poucos conhecem. E é esse amor que você vai descobrir nos próximos minutos. Este vídeo não é apenas uma oração. É um encontro, um abrigo, um abraço de Jesus na hora mais solitária do dia. Quando a cidade adormece, quando as vozes se calam, é nesse momento que o céu se aproxima daqueles que mais precisam. E talvez você esteja entre eles. Talvez você esteja cansado, com a alma exausta. Talvez tenha chorado sem ninguém ver. Talvez tenha pedido a Deus um sinal, uma confirmação. Pois então, escute bem, este vídeo pode ser o sinal que você estava esperando. Aqui você não vai encontrar apenas palavras reconfortantes. Você vai ouvir um chamado à paz, à entrega, à certeza de que você não está sozinho nesta noite. Há um amor que te conhece pelo nome, um amor que não dorme, um amor que te protege mesmo quando você está vulnerável e inconsciente. O nome desse amor é Jesus. Jesus sabe do peso que você carrega. Ele conhece os medos que você não fala para ninguém. Ele vê o que ninguém vê quando você desliga a luz e se deita. E nesta noite, Ele quer te ensinar a descansar de verdade. Mas não apenas fechar os olhos, descansar a alma, o coração, os pensamentos, as dores. Há uma diferença entre dormir e descansar. Dormir qualquer um pode, mesmo na angústia. Mas descansar de verdade, só é possível quando somos envolvidos pelo amor que vence o medo, que traz sentido, que cura o invisível. Durante os próximos minutos, você vai caminhar comigo por trechos da Bíblia que talvez você nunca tenha lido com atenção. Vai descobrir histórias, promessas e revelações que vão aquecer seu espírito e aquietar sua mente. Você vai perceber que há poder na noite, que enquanto você dorme, Jesus age, e que a oração que faremos juntos aqui pode transformar sua forma de dormir para sempre. Imagine o que aconteceria se todas as noites, antes de dormir, você sentisse a presença de Jesus como um cobertor invisível, envolvendo seu corpo e sua alma. Imagine deitar-se com os olhos marejados, mas com o coração em paz, certo de que o céu está velando por você. É isso que o Espírito Santo quer te entregar neste momento. Mas para isso, é preciso que você se permita ser tocado. Se entregue. Se abra. Jesus não força a porta, ele bate. E nesta noite, ele está batendo. Ele está sussurrando ao seu coração: filho, filha, deixa-me cuidar de você enquanto você dorme. E eu te prometo uma coisa: se você ficar comigo até o final deste vídeo, você não será o mesmo. Você vai aprender a transformar suas noites em encontros com Jesus. Você vai entender que o descanso é uma das maiores bênçãos espirituais que o Pai deseja te dar. E vai começar a dormir como alguém que sabe que é amado. Antes de começarmos, quero te pedir algo. Comente aqui embaixo a frase "Paz em Cristo". Essa frase é uma declaração de fé, uma entrega, um passo em direção à presença de Jesus. Quando você comenta isso, está dizendo ao céu que você quer essa paz, que você precisa dessa paz. E mais,
você está ativando um compromisso com a sua própria fé. Aproveite também para deixar o seu like, porque quando você faz isso, você obriga o YouTube a mostrar essa oração para mais pessoas que precisam dela. Sim, ao clicar no like, você está ajudando a espalhar a palavra de Deus. Você está sendo um instrumento, e se você já fez isso, parabéns. Você é alguém especial. Você está dizendo a Deus que valoriza esses momentos e deseja que mais almas sejam tocadas pelo amor de Cristo. Agora, pare por um instante e pense. Quantas pessoas você conhece que não têm uma igreja para ir, que se sentem sozinhas? Este canal é um refúgio espiritual para muitos, um lugar onde corações feridos encontram descanso. É por isso que a sua participação aqui é tão importante. E uma última coisa, a penúltima mensagem deste vídeo pode conter a chave que vai desbloquear uma bênção na sua vida. Não pule, não vá embora. Fique comigo até o fim. Jesus tem algo para te entregar. E agora, vamos começar essa jornada. Prepare seu coração, respire fundo. Você está prestes a ser abraçado por um amor que nunca dorme. O amor de Jesus. O descanso em meio à tempestade, Marcos 4, 35, 41. Imagine-se num barco pequeno, frágil, balançando violentamente sobre águas enfurecidas. Relâmpagos cortam o céu, trovões rugem como se a própria criação estivesse em agonia, e ondas ameaçam virar tudo de cabeça para baixo. Os discípulos de Jesus estavam exatamente assim, em pânico, desesperados, sentindo-se à beira da morte. E no meio desse caos todo, Jesus estava dormindo. Essa cena registrada em Marcos 4, 35, 41, talvez seja uma das mais intrigantes de todo o Evangelho, porque ela revela, com uma beleza sutil e profunda, um dos maiores segredos espirituais sobre o descanso da alma. O verdadeiro descanso não depende da ausência de tempestades, mas da presença de Jesus no barco da nossa vida. Os discípulos, homens do mar, experientes, sabiam o que era uma tempestade. E exatamente por isso estavam apavorados. Gritavam, se agitavam, tentavam controlar o incontrolável. E quando viram que nada podiam fazer, correram para aquele que dormia. Mestre, não te importa que pereçamos? Foi o grito de quem sentia que Deus estava em silêncio no momento de maior angústia. Quantas vezes você já se sentiu assim? Quantas noites você já passou clamando, chorando, perguntando: Senhor, o Senhor não está vendo? Não se importa? E talvez essa noite seja mais uma dessas. Talvez você tenha vindo a este vídeo buscando algum tipo de resposta, algum sinal de que Jesus ainda está aí. E Ele está. Mas Ele quer te ensinar uma lição. Quem tem Jesus por perto pode dormir até mesmo no meio da tempestade. O descanso não é a negação da dor. É a confiança profunda de que mesmo que tudo pareça ruir, há um Salvador no controle de tudo. Jesus não estava dormindo por descaso, mas por autoridade. Ele não estava ignorando o medo dos discípulos. Ele queria mostrar-lhes que quando confiamos no amor do Pai, não precisamos viver dominados pelo pânico. Quando ele se levantou, não apenas repreendeu o vento e o mar, ele repreendeu a fé vacilante. Por que sois assim tão medrosos? Ainda não tendes fé? Era como se dissesse: se eu estou com vocês, por que temem tanto? O que mais precisam? E aqui está algo poderoso. Jesus não só acalma a tempestade exterior. Ele quer acalmar a tempestade dentro de você. Talvez a sua tempestade hoje não seja feita de vento e mar, mas de pensamentos, de ansiedade, de incertezas, de traumas não resolvidos, de dores acumuladas. Talvez o barulho da sua mente esteja te impedindo de dormir em paz à noites. E Jesus hoje quer se levantar em sua vida e declarar: acalma-te, aquieta-te. Sinta o peso dessa frase. Imagine Jesus dizendo isso agora ao seu coração. Ele está contigo, mesmo quando parece que dorme. E às vezes,
O silêncio dele é apenas a prova da confiança que ele quer gerar em você. É interessante notar que Jesus só acalmou a tempestade depois que os discípulos clamaram. Ele poderia ter feito antes, mas esperou que eles o buscassem. Hoje, você está fazendo exatamente isso. Está buscando, está clamando, e Jesus vai se levantar. O amor dele por você é maior que qualquer onda. A presença dele é mais firme que qualquer vento. E essa verdade tem o poder de te fazer dormir hoje, como talvez você não dorme há meses, em paz. Mas há um convite aqui, um desafio, na verdade. Você está disposto a entregar o controle da tempestade? Está disposto a confiar que Jesus sabe o que está fazendo, mesmo quando você não entende? Porque o descanso só chega quando há rendição. Jesus quer que você entenda que o sono dele naquele barco era uma mensagem. Era como se dissesse: se eu, que sou o Senhor, posso dormir no meio do caos, vocês também podem, se estiverem comigo. Hoje, ele te chama para esse tipo de descanso. Um descanso que não depende da ausência de problemas, mas da certeza de que o Mestre está no barco. E se ele está, nenhuma tempestade vai te afogar. Então, ao deitar-se hoje, lembre-se dessa cena. Feche os olhos como quem diz: Senhor, eu confio. Mesmo que a tempestade continue, eu sei que o Senhor está aqui, e isso me basta. Ele dá aos seus enquanto dormem. Salmos 127, 2. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Essa frase, escrita por Salomão, carrega um mistério profundo e uma promessa que poucos conhecem verdadeiramente. É uma chave espiritual para o descanso, um portal invisível que liga o nosso sono ao cuidado divino. Você já parou para pensar no que está sendo dito aqui? O texto não diz que Deus abençoa aqueles que fazem mais esforço, que perdem mais noites de sono, que se esgotam para dar conta de tudo. Não. Ele diz que Deus dá aos seus amados enquanto dormem. Essa é uma das promessas mais libertadoras de toda a Bíblia, porque ela revela um aspecto do amor de Deus que passa despercebido por muitos: o cuidado silencioso. O cuidado que age quando você não pode fazer mais nada, quando suas forças acabam, quando seu corpo se entrega. É nesse momento que o Pai Celestial continua trabalhando por você. Há um poder escondido no descanso, uma operação divina que acontece quando você entrega o controle. Enquanto o mundo diz: você tem que correr, tem que produzir, tem que resolver tudo, o céu sussurra outra verdade: descanse, que eu estou agindo. Veja bem, este versículo não é um convite à preguiça. É um chamado à confiança. Ele está dizendo que há coisas que só se desbloqueiam quando você decide descansar em Deus. Muitos vivem ansiosos, dominados por pensamentos que roubam o sono. E quando finalmente dormem, o corpo repousa, mas a alma continua agitada. Mas Deus não quer que seja assim com você. Ele quer que você entenda que o sono também é um ato de fé. Fechar os olhos é dizer ao céu: Senhor, eu confio. Enquanto eu descanso, o Senhor trabalha. Quantas bênçãos já te alcançaram enquanto você nem estava consciente? Quantos livramentos você recebeu em madrugadas silenciosas enquanto dormia? Quantas portas foram abertas sem que você soubesse o que estava acontecendo nos bastidores? O que este versículo está dizendo é que Deus ama surpreender seus filhos no silêncio. Ama operar quando você menos espera, para que ao acordar, você perceba que algo mudou, que a mão dele tocou alguma coisa enquanto você sonhava. O sono para o mundo é apenas uma necessidade biológica, mas para quem crê, é um território onde Deus age de forma invisível, preparando caminhos, alinhando destinos, renovando forças e semeando promessas. Enquanto você dorme, o Espírito Santo pode estar visitando alguém por quem você orou. Pode estar curando uma ferida que você nem sabia que carregava.
pode estar quebrando laços espirituais, desfazendo ciladas, revelando direções, ou até mesmo trazendo respostas em sonhos. Você percebe o quanto este versículo é precioso? Ele é um convite à libertação da ansiedade. É uma promessa de que você não precisa carregar o mundo nas costas para ser abençoado. Deus é Pai, e pais cuidam dos seus filhos até quando eles estão dormindo. Por isso, hoje, ao se deitar, não leve com você os pesos que não pode carregar. Deixe no altar do Senhor tudo aquilo que você não pode resolver agora. Entregue, confie e durma. Simples assim. Porque ao fazer isso, você estará dizendo com o corpo e com o coração: Pai, eu sei que o Senhor me ama, e sei que enquanto eu durmo, o Senhor cuida de tudo. E se você for sensível, talvez você até sinta esse cuidado agora mesmo, como uma brisa suave, como uma paz que invade o peito e dissipa a ansiedade, como uma voz mansa que te diz: Filho, filha, descansa, eu estou aqui. Comente: minha alma descansa no amor de Jesus. Antes de seguirmos para a próxima revelação bíblica, quero te fazer um convite de fé e compromisso. Comente aqui embaixo a frase: minha alma descansa no amor de Jesus. Essa frase é simples, mas carrega um poder espiritual profundo. Ela é mais do que palavras, é uma declaração de confiança, uma entrega silenciosa da sua alma ao único amor capaz de sustentar você em qualquer circunstância. Ao escrever isso, você está dizendo ao mundo espiritual: eu escolho não viver pela ansiedade, eu escolho descansar, porque sei em quem tenho crido. Você está entregando suas noites ao Senhor. Está abrindo mão de controlar tudo. Está permitindo que Jesus te envolva com o descanso que só Ele pode dar. Volte agora seus pensamentos ao tema que temos vivido desde o início deste vídeo: dormir no amor de Jesus. Pense nessa frase que você está prestes a comentar. Sinta seu poder. E diga com fé: minha alma descansa no amor de Jesus. Agora sim, podemos prosseguir. O colo de Jesus, Mateus 11, 28, 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, 28, 30. Essas palavras de Jesus são como um sussurro direto ao coração de quem vive cansado. Não apenas um cansaço físico, mas o cansaço da alma. O cansaço de quem luta todo dia com coisas invisíveis, com sentimentos que não sabe nomear, com dores que já se tornaram rotina. Jesus não estava falando com pessoas religiosas, nem com teólogos. Ele falava com gente simples, comum, gente como eu e você. Gente que carregava fardos pesados demais. Gente que vivia num mundo onde ninguém parecia se importar com o peso que traziam por dentro. E a promessa dele era clara: vinde a mim e eu vos aliviarei. Esse aliviar que Jesus menciona não é um alívio momentâneo. Não é o tipo de conforto passageiro que o mundo oferece. É um alívio profundo que toca a alma. É como se ele dissesse: deixe-me te carregar. Deixe-me te embalar nos meus braços, vem descansar no meu colo. Sabe aquele tipo de descanso que uma criança experimenta quando adormece no colo da mãe ou do pai? Aquele sono profundo, tranquilo, em que não há medo nem angústia, porque há uma certeza silenciosa de que alguém maior está cuidando de tudo. É exatamente esse tipo de descanso que Jesus está oferecendo a você hoje. Ele sabe que você está cansado. Ele vê o que ninguém vê. As noites mal dormidas, as lágrimas no travesseiro, os pensamentos que não te deixam em paz. E Ele não está exigindo nada de você. Ele não está dizendo faça mais, se esforce mais, melhore primeiro. Ele está apenas dizendo: vem. Vem como está, com o que tem, com o que sente, com o que falta, com o que sobra. Porque o colo de Jesus não exige perfeição, ele só exige entrega.
E se você prestar atenção, talvez perceba que esse chamado está ecoando no seu espírito agora mesmo. Jesus está dizendo: filho, filha, deita aqui, encosta em mim, deixa eu ser teu descanso. O fardo que você tem carregado talvez não seja seu. Talvez você esteja tentando segurar o que só o céu pode sustentar. E Jesus quer te ensinar a trocar esse fardo. Ele oferece um jugo leve, uma nova maneira de viver. Uma vida em que o descanso não vem depois da vitória, mas no meio da batalha. Sim, é possível viver cansado, mas em paz. É possível continuar lutando, mas com a alma descansando no colo de Jesus. É possível dormir todas as noites com o corpo exausto, mas com o espírito em repouso, porque quem descansa em Cristo não se abala. Esses versículos também trazem algo muito íntimo, a mansidão e a humildade de Jesus. Ele não impõe, não exige, ele acolhe, ele cuida, ele abraça. Ele é o tipo de Salvador que se agacha para enxugar lágrimas, que senta com os rejeitados, que toca os intocáveis. E essa mesma ternura está disponível para você agora. Não importa o que fizeram com você. Não importa o que você mesmo fez consigo. Jesus não te julga, ele te chama, e o colo dele está pronto. Hoje, ao deitar-se, feche os olhos e visualize-se nos braços de Cristo. Imagine-o te embalando como quem consola uma criança assustada. E diga a ele: Jesus, eu quero descansar no teu colo. Eu não aguento mais sozinho. E ele vai te ouvir. E ele vai te acolher. Porque ele é o descanso dos cansados. A paz que excede todo entendimento. Filipenses 4, 6, 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Filipenses 4, 6, 7. Há uma paz que o mundo não conhece. Uma paz que não se baseia em circunstâncias, em diagnósticos, em contas pagas ou problemas resolvidos. Uma paz que não é lógica, não pode ser explicada, só pode ser experimentada. É a paz que vem de Jesus. Talvez, neste exato momento, sua mente esteja inquieta, pensando em tudo o que deu errado hoje, ou no que pode dar errado amanhã. É como se, por dentro, algo estivesse sempre ligado, um alarme que não desliga, uma ansiedade que consome, mesmo quando tudo parece calmo por fora. Mas o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses algo que desafia nossa compreensão natural. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Como assim, Paulo? Com tudo o que enfrentamos, com todas as pressões da vida, como não andar ansioso? E então ele responde com um segredo espiritual poderoso. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças. Paulo está nos ensinando que o caminho da paz começa na oração. Mas não qualquer oração, uma oração cheia de entrega, uma súplica sincera, um coração grato mesmo em meio à luta. Essa oração não é uma fórmula mágica, é uma rendição profunda. É o momento em que você se ajoelha, talvez fisicamente, talvez só em espíritos, e diz: Jesus, eu não posso mais, toma isso, cuida disso, eu não aguento sozinho. E então, algo acontece. A paz vem. Não porque tudo mudou do lado de fora, mas porque algo mudou dentro de você. Essa paz, que excede todo entendimento, é como uma presença invisível que guarda, não apenas o coração, mas também os pensamentos. Veja que lindo! Deus não quer apenas que você tenha paz no espírito. Ele quer que seus pensamentos sejam guardados. Que sua mente, essa que muitas vezes vira campo de batalha na hora de dormir, seja protegida pela presença de Cristo. Você já experimentou isso? Já viveu aquele momento em que tudo ao seu redor parecia desabar, mas havia dentro de você uma certeza: vai ficar tudo bem, porque Jesus está comigo. Essa é a paz que excede o entendimento.
A paz que não depende de explicação, mas de presença. Essa paz está disponível para você agora. Sim, agora mesmo. Ela está a um suspiro, a uma oração, a um gesto de fé de distância. Ao se deitar esta noite, talvez seu corpo esteja cansado, mas sua mente ainda acelerada. Por isso, antes de fechar os olhos, fale com Jesus. Não precisa ser uma oração longa nem perfeita. Basta que seja sincera. Diga a Ele o que está pesando. Conte a Ele seus medos. Apresente a Ele seus pedidos. E, acima de tudo, agradeça. A gratidão é a chave que abre as comportas da paz. Porque quando você agradece mesmo sem ver, está dizendo ao céu: eu confio. Eu sei que o Senhor já está cuidando. E então, essa paz virá. Silenciosa, suave, forte como uma muralha ao redor da sua mente. Ela te envolverá e guardará seu coração como se Jesus estivesse sentado à porta, impedindo que qualquer pensamento perturbador te atinja. Essa é a paz prometida, a paz que não depende do mundo, a paz que vem do céu. Jesus está aqui, e a paz dele já está se instalando no seu coração. O bom pastor que vela durante a noite. Salmos 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Salmos 23, 1, 4. Há um motivo pelo qual o Salmo 23 é talvez o mais conhecido e recitado em todo o mundo cristão. Ele toca em um anseio profundo da alma humana, o anseio por segurança. Vivemos dias em que deitar a cabeça no travesseiro não significa necessariamente descansar. Muita gente fecha os olhos com medo do amanhã, com pressões financeiras, familiares, emocionais. E por isso o sono se torna um campo de guerra em vez de um lugar de paz. Mas Davi, inspirado pelo Espírito, nos oferece uma imagem que muda tudo. Um pastor, um bom pastor. E mais do que isso, um pastor que vela enquanto as ovelhas dormem. Sim, essa é a essência do Salmo 23. Enquanto as ovelhas descansam em verdes pastos e bebem de águas tranquilas, alguém está de pé. Alguém está vigiando. Alguém está protegendo. O pastor não dorme ao mesmo tempo que suas ovelhas. Ele está atento a cada som no mato, a cada cheiro no vento, a cada movimento estranho. Ele conhece os perigos e, mais ainda, conhece cada uma de suas ovelhas pelo nome. E se o pastor terreno já é assim, quanto mais o bom pastor. Jesus não é apenas um mestre. Ele é o pastor que guarda você durante a noite. Você pode até dormir, mas ele está acordado. Você pode fechar os olhos, mas ele está vendo tudo. Você pode se entregar ao descanso, porque ele se entregou por você. Esse salmo também nos mostra que mesmo quando passamos pelo vale da sombra da morte, mesmo quando tudo parece sombrio, silencioso, ameaçador, ele está conosco. A vara e o cajado representam autoridade e direção. Ou seja, mesmo na noite mais escura, Jesus continua te guiando. Sabe aquele sentimento de solidão que bate à noite? Aquele medo que aparece quando tudo se silencia? Você não precisa mais temer isso, porque você não está sozinho. O bom pastor está velando por você. Ele está ao lado da sua cama. Ele está sobre sua casa. Ele está entre você e todo o mal. E mais, ele está dentro do seu coração, soprando paz, mesmo quando você não consegue sentir nada. Você pode repetir com confiança o que Davi disse: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Não porque você é forte, mas porque o pastor é presente. Ao se deitar esta noite, imagine-se como uma ovelha que repousa no pasto seguro. E enquanto você se entrega ao sono, Jesus, o bom pastor, vela por você. Ele te cobre, ele te cerca, ele te ama. Não há lugar mais seguro para estar.
do que nos braços do pastor que deu a vida pelas suas ovelhas. José dorme e recebe direção divina, Mateus 1:20. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Mateus 1:20. Quantas vezes você já foi dormir sem saber o que fazer? Quantas noites passou com a mente girando, buscando respostas, orando por direção, pedindo a Deus um sinal? José, o pai terreno de Jesus, conhecia esse lugar de dúvida e confusão. Ele tinha em mãos uma decisão difícil. Maria estava grávida, e ele, sendo justo, pensava em deixá-la em silêncio para não envergonhá-la. Mas no meio dessa angústia, foi durante o sono que o céu falou com ele. A Bíblia diz: em sonho lhe apareceu um anjo. Sim, Deus falou com José enquanto ele dormia. Isso nos revela algo extraordinário. O sono não é um tempo de inatividade espiritual. Pelo contrário, às vezes é quando silenciamos tudo por fora que Deus consegue falar com clareza por dentro. Muitas pessoas pensam que a oração só acontece de joelhos ou com palavras. Mas a Bíblia nos mostra que Deus pode se revelar até mesmo quando estamos dormindo. E o que ele revelou a José foi a peça que faltava para transformar sua confusão em paz. Aquela noite não foi apenas uma pausa física, foi um encontro espiritual. Sabe por quê? Porque José era um homem justo, um homem que buscava agradar a Deus. E mesmo em dúvida, ele foi dormir com o coração inclinado ao céu. Será que você já pensou que Deus pode querer falar com você enquanto você dorme? Será que há instruções, consolos, respostas, curas que Ele só consegue entregar quando você desliga as vozes do dia? O amor de Jesus por você não pausa quando você fecha os olhos. Na verdade, Ele aproveita esse momento de entrega para ministrar sobre sua alma. Quantas vezes você já acordou com a sensação de clareza, mesmo sem entender por quê? Ou com um sentimento de leveza, como se algo tivesse mudado enquanto dormia? Talvez tenha sido o Espírito Santo agindo em você. Assim como aconteceu com José, Deus pode usar os seus sonhos para falar, ou pode agir de forma mais silenciosa, sem imagens, sem palavras, apenas liberando paz, realinhando seus pensamentos, tocando em áreas que só Ele conhece. Mas para isso é necessário algo simples e profundo: se entregar. Hoje, ao se deitar, ore dizendo: Senhor, eu coloco esta noite em Tuas mãos. Fala comigo, alinha meu coração com o Teu. Corrige o que está desalinhado e, se quiser, até em sonhos, revela-me a Tua vontade. Você não precisa dormir esperando pesadelos, inquietações ou noites vazias. Você pode dormir esperando encontros com o céu. José acordou de um sonho, com um novo propósito. Ele dormiu com um dilema e acordou com uma missão: ser pai do Salvador do mundo. E quem sabe esta noite Jesus também te revele algo sobre o seu futuro, sobre alguém que você ama, ou simplesmente sobre o quanto Ele te ama. Comente: enquanto durmo, Jesus cuida de mim. Você acabou de ouvir sobre José, um homem comum que, durante o sono, recebeu uma das revelações mais extraordinárias da história da humanidade. E sabe o que isso nos ensina? Que o sono pode ser mais do que descanso, pode ser terreno sagrado. Por isso, agora quero te convidar a declarar essa verdade sobre a sua própria vida. Comente: enquanto durmo, Jesus cuida de mim. Essa frase é uma confissão de fé. É como se você dissesse ao mundo espiritual: eu entrego minhas noites ao Senhor. Eu confio em seus olhos quando os meus se fecham. Eu sei que não estou só. Quando você escreve isso, está selando o que foi dito até agora. Está abrindo espaço para que o Espírito Santo haja, não apenas enquanto você está ouvindo, mas enquanto você estiver dormindo. Sim, enquanto você repousa, o céu trabalha. E ao declarar que Jesus cuida de você, você está dando legalidade espiritual para que anjos se movam em seu favor.
para que sua alma seja ministrada, para que sua mente seja protegida. Estamos juntos aqui não por acaso. Jesus nos reuniu nesta noite porque Ele quer derramar descanso sobre a sua vida. E ao comentar, enquanto durmo, Jesus cuida de mim, você está se unindo a uma multidão de crentes que reconhecem: o pastor nunca dorme, o rei nunca abandona, o Salvador nunca se atrasa. Essa noite será diferente, porque esta noite você vai descansar sabendo que Jesus está velando por você. Deita-te e dorme em paz. Salmos 4:8. Em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Nos Salmos 4:8. Este versículo é uma das mais belas expressões de confiança já escritas por Davi. Um homem que conhecia profundamente a dor, a perseguição, a angústia, mas que também havia experimentado, em meio a tudo isso, o descanso sobrenatural que vem da presença de Deus. Quantas noites Davi passou em cavernas, fugindo de inimigos, rodeado de incertezas, e mesmo assim conseguia dormir. Não porque a situação era tranquila, mas porque o coração dele estava ancorado no Senhor. Ele nos ensina aqui algo simples e poderoso. Não é o travesseiro que garante o descanso, é a presença de Deus. Veja como ele diz: em paz me deitarei. Essa é uma decisão, uma atitude interior. E em seguida, e dormirei. Ou seja, o sono será consequência dessa escolha de confiar. Mas ele não para aí. Ele explica o motivo. Porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Repare, ele não disse, porque tenho guarda-costas, ou porque estou num lugar seguro, ou porque tudo está bem. Ele disse, só tu, Senhor. É essa confiança que Jesus quer plantar no seu coração hoje. Uma confiança que não depende do ambiente, da conta bancária, dos exames médicos, nem das palavras dos outros. Uma confiança que brota do relacionamento profundo com o Senhor. Quando Davi escreveu isso, ele estava ensinando que o verdadeiro sono da alma só chega quando entregamos o controle nas mãos daquele que nunca perde o domínio. Muita gente se deita, mas não dorme. Ou dorme, mas acorda cansada. Porque o corpo repousa, mas a alma continua em guerra. E o que Jesus quer te ensinar é que o sono mais profundo não vem quando o corpo está exausto, mas quando o espírito está em paz. É por isso que hoje você pode repetir essa oração com fé. Em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Imagine o seu quarto agora se tornando um refúgio espiritual. Imagine o céu se inclinando sobre você. Imagine Jesus entrando no ambiente, se aproximando da sua cama, sorrindo e dizendo, filho, filha, eu estou aqui. Fecha os olhos. Eu estou cuidando de tudo. Você não precisa temer. Não precisa tentar resolver os problemas da vida agora. Você precisa apenas entregar-se. Faça como Davi. Feche os olhos. Entregue o dia que passou e receba o presente da noite. Não apenas um descanso físico, mas uma segurança que só o amor de Jesus pode dar. Esta noite será diferente. Você não vai apenas dormir. Você vai descansar em paz, porque o Senhor está com você. O consolo do Espírito Santo durante a noite, João 14, 16 e 18. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. João 14, 16, 18. Há noites em que a alma sente falta de algo que não consegue explicar. Você pode estar cercado de silêncio, mas por dentro há um grito, um vazio, uma saudade de algo que talvez nunca viveu, mas que o coração anseia como quem reconhece que foi criado para mais. É nesse espaço silencioso da noite que o Espírito Santo se move.
Jesus prometeu que não nos deixaria órfãos. Ele sabia que haveriam dias escuros, noites frias, momentos de solidão que palavras humanas não alcançariam. Por isso, ele enviou o Consolador. Essa palavra, Consolador, não é pequena. Ela fala de alguém que não apenas ouve nossas dores, mas que entra nelas conosco. Alguém que não apenas oferece um ombro, mas que carrega o fardo da alma com a gente. O Espírito Santo não é uma ideia abstrata. Ele é presença real. Ele está com você agora. Sim, aí onde você está, no seu quarto, perto da sua cama. Talvez mais perto do que você jamais imaginou. E mais do que isso, ele habita em você. Ele é a voz mansa que te acalma quando você não consegue entender o porquê do sofrimento. É o suspiro silencioso que invade o peito quando você acha que não vai conseguir. Durante a noite, quando todos dormem, ele vela. E quando você sonha, ele ministra. Quando você chora, ele traduz suas lágrimas em orações profundas que chegam ao coração do Pai. A Bíblia diz que o mundo não o conhece porque não o vê. Mas você o conhece. Você pode até não entender tudo. Pode até duvidar em certos momentos, mas no fundo, você sabe, há algo dentro de você que não é seu, algo maior, algo mais profundo, alguém. O Espírito Santo é o próprio Jesus vivendo em você. É Ele quem te convence do amor. É Ele quem te lembra que você não foi esquecido. É Ele quem te segura quando você quer desistir. E nesta noite, Ele quer te consolar. Não com explicações, mas com presença. Não com promessas vazias, mas com o toque invisível que cura o que ninguém vê. Você não está sozinho. E nunca esteve. Mesmo quando você se deitou com lágrimas nos olhos, quando achou que ninguém se importava, quando sentiu que ninguém ouviria sua dor, o Espírito estava ali, silencioso, presente, cuidando do seu espírito, mesmo quando sua mente estava perdida. Hoje, você pode dormir diferente, pode repousar sabendo que, enquanto os outros não veem, o Espírito Santo te vê. E mais do que isso, ele sente o que você sente. Não se trata de perfeição. Você não precisa estar em sintonia espiritual para ser visitado. Você só precisa permitir, abrir seu coração e dizer: Espírito Santo, me consola nesta noite, me envolve com tua presença, acalma meu ser. E ele virá, como um vento suave, como um abraço invisível, como a certeza de que você nunca mais estará órfão. Comente: o Espírito Santo embala meu sono. Agora que você ouviu essa promessa viva do Evangelho, a de que o Consolador habita em você e vela por você durante a noite, é hora de fazer algo mais do que apenas escutar. É hora de responder com fé. E você pode fazer isso agora mesmo comentando aqui: o Espírito Santo embala meu sono. Essa frase não é uma poesia. É uma verdade espiritual sendo afirmada com os lábios e com o coração. Ao escrevê-la, você está se posicionando como alguém que crê na presença viva do Espírito durante a noite. Sim, enquanto o mundo desacredita, você declara: eu sei quem me embala, eu sei quem me guarda. Não são paredes, não são remédios, não são rituais. É o Espírito de Cristo. E cada vez que alguém comenta essa frase, algo poderoso acontece. A atmosfera se transforma. Não só para você, mas para todos que passam por aqui. Outras pessoas leem e são tocadas. Vidas são despertadas. Porque há unção na declaração e há fé na sua atitude. Por isso, comente com convicção, como quem entrega sua noite, como quem entrega o coração, como quem sabe que o Espírito Santo não apenas observa, ele cuida, ele consola, ele embala. E ao deixar seu like, você faz ainda mais. Você permite que mais pessoas recebam essa verdade. Porque o YouTube reconhece quando um vídeo é útil, quando ele está sendo valorizado, e o leva a outros corações feridos, cansados, ansiosos, como talvez o seu estava antes de começar esse vídeo. Então agora, respire fundo.
Deixe o Espírito te envolver e diga com fé e descanso na alma: o Espírito Santo embala meu sono. Jesus, nosso intercessor eterno, Hebreus 7:25. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Hebreus 7:25. Quantas vezes você já se sentiu sozinho em suas orações, como se ninguém estivesse do outro lado ouvindo? Quantas vezes as palavras não saíram ou o cansaço venceu e você simplesmente se calou, acreditando que o silêncio era um sinal de abandono? Pois hoje o Espírito Santo quer revelar algo profundo ao seu coração. Jesus está orando por você. Sim, neste exato momento. Enquanto você escuta estas palavras, enquanto o mundo lá fora continua em seu ritmo frenético, enquanto a noite se desenrola, Jesus está intercedendo por você diante do Pai. Hebreus 7:25 é uma das promessas mais belas e misteriosas das Escrituras. Ela não diz que Jesus intercedeu apenas uma vez ou de vez em quando. Ela afirma com clareza: vivendo sempre para interceder por eles. Isso significa que enquanto você dorme, o céu está em movimento. O Salvador ressurreto, entronizado à direita de Deus, menciona o seu nome. Não como alguém distante, mas como um irmão que te conhece, que te ama, que deu a vida por você e não vai descansar até que a obra em sua vida seja completa. Imagine isso por um instante. Feche os olhos e tente visualizar o Filho de Deus diante do Pai, dizendo: este é meu, esta é minha, eu cuido, eu sustento, eu intercedo, ainda que fraquejem, ainda que duvidem, ainda que sofram, eu estou com eles. Isso muda tudo. Você pode não entender o que está vivendo. Pode até se sentir perdido no meio das decisões, das pressões, das dores do dia a dia. Mas há alguém que compreende até o que você não consegue explicar. Jesus não está apenas te observando. Ele está intercedendo por suas batalhas emocionais, por seus conflitos internos, por sua família, pelas suas noites, pelos seus dias. E essa intercessão não falha, porque ela é feita por aquele que venceu a morte, por aquele que, ao invés de condenar, advoga em seu favor. O texto diz que ele pode salvar perfeitamente, não parcialmente, não por um tempo, mas perfeitamente. Há partes da sua alma que você mesmo ainda não conseguiu salvar, feridas que não sararam, hábitos que não largou, medos que não superou. Mas Jesus está trabalhando nisso. Ele está orando por você com uma intensidade que só o amor eterno pode gerar. Então, se hoje você se sente fraco, desanimado ou até indigno, lembre-se, você tem um intercessor, e não qualquer um, mas o próprio Jesus. Ao deitar-se hoje, pense nisso. Você não está só. Seu nome está sendo pronunciado no céu. Seus pedidos estão sendo apresentados por aquele que conhece seu coração melhor que você mesmo. A sua alma está em boas mãos. Durma sabendo que há uma oração eterna sendo feita em seu favor. E essa oração jamais cessará. O amor que lança fora o medo. 1 João 4,18. No amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Porque o medo envolve tormento, e quem tem medo não é aperfeiçoado no amor. 1 João 4,18. O medo, esse velho visitante que insiste em aparecer quando as luzes se apagam. Quando o silêncio toma conta do ambiente, quando os pensamentos começam a gritar na mente. O medo tem muitas formas. Medo do futuro, medo da solidão, medo da morte, medo de não dar conta, medo de ser esquecido, medo de não ser amado. Mas há uma promessa poderosa escondida nessa carta de João. O amor de Jesus tem o poder de expulsar o medo. Sim, você leu certo. O amor de Cristo é mais forte do que qualquer medo que tente te paralisar. João nos diz que o medo não combina com o amor. Onde há medo, há tormento, há inquietação, insônia, insegurança, ansiedade. Mas onde o amor de Jesus entra, o medo é lançado fora.
expulso, retirado, dissolvido, porque o medo tem voz. Ele sussurra mentiras. Ele diz que você vai fracassar, que você está só, que não há saída, que não há esperança. Mas o amor também tem voz, e o amor de Jesus te diz: não temas, eu estou contigo. Nunca te deixarei. Eu te sustento com minha destra fiel. Talvez você tenha crescido ouvindo palavras duras que geraram traumas. Talvez tenha passado por situações que ativaram em você um estado constante de alerta, de medo, de pavor diante da vida. Mas nesta noite, o Espírito Santo quer fazer algo novo. Ele quer encher seu coração com o amor que cura e silencia o medo. Você não precisa mais dormir com o peito apertado. Você não precisa mais imaginar cenários de tragédia antes de fechar os olhos. Você pode descansar no amor. E esse amor não é frágil, não é sentimento passageiro. É o amor que se entregou na cruz por você. É o amor que vê tudo o que você é, com falhas e pecados, e ainda assim diz: você é meu. Esse amor não depende do seu desempenho. Não acaba quando você erra, não diminui quando você fraqueja. Ele permanece, ele cobre, ele transforma. É por isso que você pode sim deitar e dizer: Jesus, lança fora de mim todo medo, me cobre com teu amor. E ele vai fazer isso, com delicadeza, com poder, como quem envolve uma alma cansada com um manto invisível de paz. Hoje, ao se deitar, deixe o medo sair pela porta e permita que o amor de Jesus entre pela janela do seu coração. Não há medo que resista à presença dele. Não há tormento que não se dobre diante de seu amor, porque o amor dele é perfeito, e o perfeito amor lança fora todo medo. Jesus orava durante a madrugada, Marcos 1:35, e levantando-se de madrugada, ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Marcos 1:35. Jesus, o Filho de Deus, o próprio Verbo encarnado, aquele que tinha total comunhão com o Pai, ele orava. E não apenas em momentos públicos, nem em horários cômodos. Ele orava de madrugada, no silêncio, no escuro, quando ninguém via, enquanto os discípulos dormiam, enquanto a cidade descansava. Essa escolha de Jesus revela algo extraordinário. Até o Salvador precisava do lugar secreto. E se ele, que era santo, perfeito, sem pecado, buscava esse tempo com o Pai, quanto mais nós, frágeis, cansados, lutando com pensamentos e ansiedades, precisamos desse momento de intimidade? Jesus sabia que o silêncio da madrugada é fértil. É quando as distrações cessam, quando a alma está mais sensível, quando a verdade da vida pesa mais forte no peito. É nesse momento que muitos choram sozinhos, que muitos se perguntam por que ainda continuam, que muitos desistem, mas é também nesse momento que os céus estão abertos para ouvir. É na madrugada que Jesus nos ensina que o lugar da oração é também o lugar do descanso. Você pode estar pensando: mas eu não consigo orar como ele, eu nem sei o que dizer. E Jesus responde com a própria vida: eu oro por você, mas também quero te ensinar a orar. Ele quer te ensinar que a madrugada não precisa ser um lugar de tormento, mas pode ser um lugar de encontro. E mais do que isso, quer te mostrar que ele não apenas orava de madrugada, ele ainda ora. Como vimos antes, ele vive para interceder. E isso significa que quando a madrugada chega e você se sente sozinho, Jesus está ali, orando, cuidando, esperando. Muitos usam a madrugada como um tempo de preocupação. Mas os íntimos de Deus aprendem a usar a madrugada como tempo de oração. E nessa oração, o coração encontra paz, o corpo encontra repouso, e a mente, enfim, silencia. Hoje, antes de dormir, você pode fazer uma simples oração. Pode dizer: Jesus, eu me uno a ti nesta madrugada. Ensina-me a descansar orando, a falar contigo, a repousar na tua presença. Você não precisa fazer longas preces, basta falar com o coração.
como um filho que se aninha no colo do pai e simplesmente desabafa. E se ao fechar os olhos você sentir vontade de falar, fale. Se sentir vontade de chorar, chore. Se só conseguir dizer Jesus, então diga, porque Ele está ouvindo. A madrugada é dele, e se você entregar sua noite ao Senhor, a escuridão se tornará um santuário, e o seu sono uma oração silenciosa. Deus dá sonhos aos seus. Gênesis 28, 10, 17. Chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol se havia posto, e tomou uma das pedras daquele lugar, fez dela o seu travesseiro e se deitou ali mesmo. Então sonhou. E eis que estava posta na terra uma escada, cujo topo tocava os céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Gênesis 28, 11, 12. Há noites que parecem comuns, rotineiras, sem nenhum brilho, mas para Deus não existe noite qualquer. Ele pode transformar uma simples noite de descanso em uma noite de revelação. Foi o que aconteceu com Jacó. Ele estava em fuga, sozinho, com medo do que viria. Deitou-se num lugar desconhecido, usou uma pedra como travesseiro. E mesmo ali, no meio do nada, Deus se revelou a ele por meio de um sonho. Você consegue imaginar isso? Um homem quebrado, confuso, fugindo de casa, e mesmo assim, Deus escolhe falar com ele, enquanto dorme. Esse é o amor do nosso Senhor. Um amor que não espera a perfeição para se revelar. Um amor que não depende das condições ideais para se manifestar. Deus usa o sono, o silêncio, o travesseiro frio, para liberar algo do céu sobre a nossa vida. Jacó viu uma escada, e nessa escada, os anjos de Deus subiam e desciam. Era como se o Senhor estivesse dizendo, mesmo que você esteja aqui no deserto, mesmo que tudo pareça incerto, há uma conexão entre o céu e você. Eu não te esqueci. Essa escada representava acesso, ligação, movimento entre o divino e o humano. E quando Jacó acordou, exclamou com espanto, na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Beto 16. Quantas vezes isso acontece conosco? Dormimos achando que Deus está distante. Achamos que essa noite será apenas mais uma. Mas então, algo muda, algo acontece no espírito e Deus se revela. Você pode ter se deitado hoje como Jacó, cansado, confuso, sem direção. Mas há uma escada estendida entre o céu e você, e os anjos continuam subindo e descendo. Deus ainda fala em sonhos, ainda visita, ainda entrega direção no descanso. Você não precisa ter medo de dormir. Não precisa temer o que pode surgir na escuridão. Porque quando você entrega a noite ao Senhor, até os seus sonhos se tornam território santo. Hoje, ao se deitar, ore como Jacó, mas com mais clareza. Senhor, revela-te a mim nesta noite, que até no meu descanso eu esteja no teu mover, que meus sonhos sejam teus instrumentos. E se você acordar no meio da noite com algo forte no coração, anote. Pode ser Deus te dizendo algo. Pode ser Ele te guiando como guiou Jacó. Não subestime o poder de um sonho quando você está entregue ao Espírito. Esta noite pode ser, como foi para Jacó, uma virada de página, uma confirmação, um reencontro, uma revelação, porque o nosso Deus ainda fala enquanto os seus dormem. Comente, fala comigo, Senhor, mesmo enquanto durmo. Depois de ouvir como Deus falou com Jacó através de um sonho no meio do deserto, chegou o momento de fazer uma oração ousada, uma declaração de fé que abre sua alma para algo que muitos ainda têm medo de pedir. Comente, fala comigo, Senhor, mesmo enquanto durmo. Essa frase é mais do que um pedido. É um ato de entrega. É como dizer, Senhor, até no silêncio da noite, eu quero te ouvir. Meu espírito está disponível. Minha mente está em tuas mãos. Meu sono te pertence. Talvez você nunca tenha pensado nisso, mas Deus pode e quer usar seus sonhos para te instruir, te curar, te guiar. Mas para isso, você precisa dar permissão. E ao comentar essa frase, você está fazendo exatamente isso.
abrindo as portas do seu subconsciente para o toque do Espírito Santo. Você também está mostrando a outros irmãos e irmãs que estão lendo os comentários que não estão sozinhos nessa busca. E muitas vezes, só de ver uma frase como essa, alguém volta a crer, volta a esperar, volta a descansar. E mais, ao deixar seu like agora, você continua espalhando essa mensagem para outras vidas. Pessoas que estão prestes a dormir ansiosas, aflitas e que talvez estejam precisando justamente dessa verdade. Deus ainda fala, mesmo enquanto dormimos. Não ignore esse momento. Não trate isso como um passo qualquer. Declare com fé, com reverência, com fome espiritual. Fala comigo, Senhor, mesmo enquanto durmo, e prepare-se, porque quem se entrega de verdade sempre é visitado. A escada continua conectada, os céus continuam abertos, as lágrimas da noite e a alegria da manhã. Salmos 35. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmos 35. Poucas frases na Bíblia carregam tanta esperança, tanta verdade condensada quanto essa. Ela é como um bálsamo para os que choram sozinhos. Uma âncora para os que lutam contra a tristeza silenciosa que a noite traz. Porque sim, a noite tem esse poder. Ela aprofunda o que sentimos. Quando tudo silencia, a alma fala mais alto. E às vezes ela chora. Chora por perdas, chora por saudades, chora por medos e incertezas que o dia ajudou a disfarçar, mas que a noite insiste em revelar. Mas o Senhor, através do salmista, nos lembra de algo extraordinário. O choro pode durar, mas ele não é eterno. Há uma promessa embutida nesta frase. Não importa quão longa seja a noite, não importa o quanto você já chorou, a alegria vem. Não como uma possibilidade, mas como uma certeza. É como se o próprio Deus estivesse dizendo: eu vi tuas lágrimas, elas não foram em vão, mas aguente firme, porque o sol vai nascer. E não estamos falando apenas do sol literal. Estamos falando da luz que invade o espírito, do momento em que a dor começa a dar lugar à esperança. Da hora em que a presença de Jesus, como luz do mundo, atravessa a escuridão e toca o seu coração. Você já percebeu como as manhãs têm cheiro de recomeço? Como há algo simbólico e espiritual no simples fato de acordar vivo depois de uma noite difícil? É Deus dizendo sem palavras: estou aqui, ainda estou escrevendo sua história, ainda tenho planos para você. Por isso, não despreze suas lágrimas. Elas são sementes. E há promessas no campo espiritual que germinam exatamente com esse tipo de rega. Jesus também chorou. Ele entende, ele acolhe e ele te garante: a alegria virá. Talvez não amanhã cedo, talvez não da forma que você espera, mas virá com mansidão, com poder, com um toque sutil que só o Espírito Santo sabe dar. Hoje, ao se deitar, se as lágrimas vierem, deixe que venham. Mas não chore como quem perdeu, chore como quem espera, como quem sabe que está apenas atravessando a noite. Porque o dia já está sendo preparado pelo Senhor, e quando o novo dia chegar, você verá que não foi abandonado. Você verá que cada lágrima foi contada, cada gemido foi ouvido, cada noite foi acompanhada. Porque para quem está em Cristo, nenhuma lágrima é desperdiçada, e a promessa permanece. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O descanso dos justos, Isaías 57:2. Ele entrará em paz, descansarão nas suas camas aqueles que houverem andado em retidão. Isaías 57:2. Há uma paz que não vem apenas das circunstâncias tranquilas, não vem do travesseiro macio, do ambiente silencioso ou de uma rotina estável. Essa paz descrita por Isaías é um presente reservado aos que andam com o coração alinhado ao Senhor. O texto fala de descanso, mas não qualquer descanso. Fala do descanso dos justos, um repouso que começa aqui e ecoa na eternidade. A palavra diz: ele entrará em paz.
Entrar em paz é mais do que viver um momento calmo. É adentrar uma atmosfera espiritual de segurança e acolhimento. É como entrar numa sala silenciosa e perceber que ali tudo está sob controle. E quem habita nessa paz, descansa. Descansa na cama, no espírito, na alma, na mente. Não estamos falando aqui de perfeição humana. A Bíblia não diz que quem nunca errou dormirá em paz. Ela diz que os justos, ou seja, os que vivem em retidão, encontrarão descanso. E quem são esses justos? Aqueles que foram justificados por Cristo, aqueles que, mesmo imperfeitos, vivem com o coração voltado para Deus, buscando agradá-lo, amando-o, dependendo dele. Você já percebeu como o sono é um reflexo do nosso interior? Há quem deite e role por horas, porque o coração está inquieto, e há quem, mesmo com as lutas do dia, consiga repousar, porque está em paz com o Senhor. Esse é o descanso do justo. Não é ausência de problemas, mas presença de confiança. Não é fuga da realidade, mas entrega da realidade a um Deus maior. Isaías está nos mostrando aqui que existe um sono diferente para os que andam com Deus. Um sono abençoado, um descanso que se torna um abraço invisível do Pai. Você pode viver isso hoje. Pode, como um justo, deitar-se com a alma tranquila. Pode dizer com fé: Senhor, eu ando contigo. Não sou perfeito, mas te busco, e por isso eu recebo esse descanso. Eu entro nessa paz. Imagine a sua cama agora como um altar, um lugar onde o justo repousa sob o olhar atento do Criador, onde o sono se torna adoração, onde o espírito se renova não apenas pelo repouso físico, mas pela conexão com o céu. Hoje, se você estiver cansado, exausto, emocionalmente abatido, lembre-se desta promessa: descansarão nas suas camas aqueles que houverem andado em retidão. Essa é a herança dos filhos. Esse é o refrigério dos justos. Esse é o sono do coração que confia. A confiança de Davi ao dormir. Salmos 3:5. Eu me deitei e dormi. Acordei, porque o Senhor me sustentou. Salmos 3:5. Estas palavras foram escritas por um homem que estava sendo perseguido pelo próprio filho. Davi, o rei escolhido por Deus, o guerreiro vitorioso, agora era um fugitivo, ameaçado, traído, exilado, com a vida por um fio. E mesmo assim ele diz: eu me deitei e dormi. Pare e pense, quem conseguiria dormir numa situação como essa? Quem, cercado por ameaças, poderia repousar com serenidade? A resposta está na parte final do versículo: porque o Senhor me sustentou. Davi não dormiu porque tudo estava bem. Ele dormiu porque sabia em quem confiava. Essa é a diferença entre o descanso natural e o descanso espiritual. O primeiro depende do ambiente, o segundo depende da fé. E a fé de Davi era inabalável, mesmo diante do caos. Você já passou por noites em que tudo parecia desmoronar? Já teve medo de fechar os olhos e acordar no mesmo pesadelo no dia seguinte? Já sentiu como se não tivesse mais forças para continuar? Davi também passou por isso. E o que ele nos ensina aqui é que, mesmo em cenários de ameaça, é possível deitar e dormir, se a nossa confiança estiver no Senhor. Talvez hoje você esteja enfrentando suas próprias guerras internas. Talvez não sejam exércitos que te cercam, mas dívidas, diagnósticos, relacionamentos quebrados, lutas na mente. Mas o princípio é o mesmo. O Senhor sustenta. E se Ele sustenta você enquanto está acordado, por que não o faria enquanto você dorme? Essa confiança que Davi expressa não é insensatez, é fé madura, é a fé de quem aprendeu que o sono não é uma fraqueza. É uma entrega. Davi confiava tanto em Deus que mesmo no vale mais sombrio ele se deitava. E ao acordar reconhecia: o Senhor me sustentou. O verbo sustentar aqui traz a ideia de manter erguido, de segurar para que não caia, de preservar a vida quando tudo ao redor tenta destruí-la. É isso que Deus faz com você, até quando você não percebe.
Talvez você tenha acordado hoje sem saber como conseguiu passar pela noite anterior. Talvez nem saiba explicar por que ainda está de pé. Isso é o sustento invisível do Senhor. E a mesma mão que te sustentou até aqui vai te sustentar nesta noite. Vai te manter em pé amanhã. Vai te levantar todas as vezes que você cair. Por isso, hoje, ao se deitar, faça como Davi. Não deixe o medo determinar seu descanso. Deite-se com fé. Durma, sabendo que você será sustentado. E amanhã, quando abrir os olhos, poderá repetir com gratidão e convicção: eu me deitei e dormi. Acordei, porque o Senhor me sustentou. Jesus é o verdadeiro refúgio. Salmos 91, 1:5. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia. Nas Salmos 91, 1:5. Existem palavras que, quando lidas com o coração aberto, se tornam abrigo. O Salmo 91 é uma dessas. Ele não é apenas uma promessa, é um lugar. Sim, um lugar espiritual, um esconderijo, um abrigo, uma sombra protetora onde a alma cansada, ansiosa ou ferida pode se refugiar e descansar. Esse esconderijo não é físico, não é feito de paredes ou portões. Ele é feito de presença, presença do Altíssimo, presença do Onipotente. E veja o que o texto diz: a sombra do Onipotente descansará. Não é apenas sobreviver, não é apenas resistir, é descansar. Enquanto o mundo corre, luta, se defende. Os que confiam no Senhor descansam debaixo das suas asas. A metáfora aqui é linda. Um Deus que cobre, que protege, que acolhe como uma ave, protege seus filhotes. E sob suas penas o medo não entra. A seta não alcança. O terror da noite não tem voz. Repare como o texto diz: não temerás espanto noturno. Isso significa que Deus sabe o que a noite pode provocar em nossos corações. Ele conhece os pensamentos que surgem quando o mundo se cala. Ele sabe das aflições que tentam nos visitar quando apagamos a luz. Mas ele também diz: não temerás, porque quem está escondido em Cristo, quem habita no esconderijo do Altíssimo, está acima do medo, está blindado pela fé, está protegido pela promessa. Jesus é esse refúgio. Ele é a sombra onde descansamos, a rocha onde nos abrigamos. A fortaleza que não desaba, o escudo que não falha. Você pode ter passado a vida toda se escondendo em lugares que não protegiam nada. Religiões, distrações, relacionamentos, conquistas. Mas hoje, o Espírito Santo está te convidando para um novo refúgio, o verdadeiro, o eterno, o seguro. Hoje, ao se deitar, feche os olhos como quem entra em um esconderijo secreto. Visualize-se se abrigando debaixo das asas do Senhor. Diga a Ele: Jesus, Tu és o meu refúgio. Hoje eu descanso à Tua sombra. E então, simplesmente descanse, porque nenhum espanto noturno te tocará, porque a sua fidelidade será teu escudo, porque você está escondido em Cristo. Comente: minha alma repousa à sombra do Altíssimo. Depois de mergulhar nas promessas profundas do Salmo 91, de se lembrar que existe um esconderijo seguro e eterno em Cristo, é hora de transformar essa verdade em uma confissão viva. Comente agora mesmo: minha alma repousa à sombra do Altíssimo. Essa não é uma frase comum. Ela é uma declaração de refúgio espiritual. É como se você dissesse ao Senhor: eu não corro mais para esconderijos frágeis. Eu me abrigo em Ti. Eu descanso debaixo das Tuas asas. Ao escrever isso, você está proclamando sobre sua própria vida que a noite não será mais dominada por ansiedade, medo ou insônia, porque agora sua alma encontrou abrigo.
e isso também se torna um testemunho. Quantos vão passar por esses comentários com o coração inquieto? Mas ao ver essa frase, lembrarão de que existe um lugar onde o medo não entra, onde a seta não alcança, onde o coração volta a respirar com calma. Você pode estar sendo usado por Deus agora mesmo, através de uma frase simples. E ao deixar seu like neste vídeo, você está ajudando a espalhar essa mensagem de refúgio para outras vidas que precisam encontrar esse esconderijo. Você não faz ideia de quantas pessoas Jesus quer alcançar por meio do seu engajamento. Pessoas que estão literalmente orando por uma palavra de paz e que, por causa do seu comentário e da sua fé, serão guiadas até aqui. Então, com fé, com reverência e com confiança, declare agora: minha alma repousa à sombra do Altíssimo, e essa será a sua realidade espiritual. Hoje você vai dormir protegido, acolhido, em paz. O poder da oração noturna, Atos 16, 25, 26. Pela meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. De repente, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. Logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Atos 16, 25, 26. Existem momentos na vida em que tudo parece fechado. Cadeias que não são feitas de ferro, mas de situações que nos limitam. Pressões, injustiças, tristezas. E é justamente nessas horas que muitos desistem de orar. Mas Paulo e Silas nos ensinam o oposto. Quando a noite cai, é hora de cantar. Quando o cárcere aperta, é hora de clamar. Eles estavam presos injustamente, açoitados, humilhados. E ainda assim, à meia-noite, oravam e louvavam. E o que acontece em seguida é um dos momentos mais extraordinários de todo o Novo Testamento. Um terremoto sacode a prisão. Portas se abrem, correntes se quebram. E tudo isso começa com o quê? Com oração e louvor no meio da noite. Você consegue ver o que Deus está dizendo com isso? A oração feita na escuridão tem poder para abrir portas na luz. O clamor silencioso que você faz no travesseiro pode desencadear livramentos que nem imaginava. A oração noturna carrega uma força especial, porque é feita no meio da vulnerabilidade. É quando estamos mais cansados, mais sinceros, mais abertos. É quando os disfarces caem, quando o coração se desnuda. E é ali, no silêncio do quarto, que os céus se abrem. Paulo e Silas não tinham liberdade, mas tinham fé. E sua fé abriu todas as prisões. Você pode estar enfrentando alguma prisão invisível hoje, uma cadeia emocional, um relacionamento tóxico, uma angústia que te paralisa. Mas se você escolher ainda hoje abrir os lábios e orar, mesmo que em voz baixa, mesmo que em lágrimas, você também pode ver os alicerces sacudidos. E mais, repare que a oração deles não libertou apenas os dois. As prisões de todos foram abertas, ou seja, sua oração não toca apenas a sua vida. Ela pode afetar seu lar, sua família, sua cidade. Ela pode libertar outros. Nesta noite, faça como Paulo e Silas. Antes de dormir, ore. Não importa se você não souber as palavras certas. Ore com o que você tem. Ore com o que você sente. E cante. Mesmo que sua voz seja fraca, mesmo que o louvor seja sussurrado, cante. Porque a meia-noite de Deus não é o fim, é o começo. E quem ora na noite, amanhece livre. O Espírito que consola em silêncio, Romanos 8, 26. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8, 26. Nem sempre conseguimos orar com palavras. Há noites em que a alma está tão cansada, tão ferida, tão esgotada, que tudo o que conseguimos fazer é ficar em silêncio. Mas o silêncio não é ausência de oração. Pelo contrário, o Espírito Santo ora por nós, mesmo quando não conseguimos orar.
Esse versículo de Romanos é um dos mais profundos e libertadores de toda a Bíblia. Ele nos revela que, em nossos momentos mais frágeis, o Espírito não nos abandona. Ele intercede em nosso lugar. Você já esteve diante de Deus sem saber o que dizer? Já teve vontade de orar, mas não encontrou forças, nem direção? Já tentou abrir a boca e as palavras simplesmente não vinham? É exatamente aí que o Consolador entra. A Bíblia diz que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, palavras que não conseguimos articular, sentimentos que não sabemos explicar, dores que nem conseguimos entender. Tudo isso é traduzido pelo Espírito diante do Pai. É como se o Espírito dissesse: Pai, ele não consegue falar, mas eu sei o que está em seu coração. Ela não sabe como pedir, mas eu trago até ti o que ela precisa. Isso é intimidade. Isso é cuidado. Isso é amor em forma de intercessão. Você não precisa ser forte todas as noites. Não precisa forçar palavras. Não precisa fingir que está bem. O Espírito entende. Ele está com você neste exato momento, sentado ao seu lado, presente no quarto, orando por você. E mais do que isso, ajudando você em sua fraqueza. Ele não apenas intercede, ele ajuda, ele sustenta, ele consola. É por isso que você pode dormir hoje sem culpa, sem peso, sem medo de não estar orando o suficiente. Porque a oração do Espírito é perfeita. Ela vai além do que você poderia pedir ou pensar. Ela alcança o coração de Deus por você. Hoje, ao deitar-se, diga com humildade: Espírito Santo, eu não sei o que pedir, mas eu sei que o Senhor sabe. Ore por mim, fala por mim, cuida de mim. E então, apenas repouse. Deixe o Espírito fazer o que ele sabe fazer: consolar, sustentar, interceder. Na oração silenciosa do Espírito, você encontrará um descanso que o mundo jamais poderia oferecer. Comente: mesmo em silêncio, o Senhor me escuta. Depois de mergulharmos em Romanos 8:26 e entendermos que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, mesmo quando não conseguimos dizer uma palavra, agora é hora de transformar essa revelação em uma confissão de fé. Comente aqui: mesmo em silêncio, o Senhor me escuta. Essa frase é simples, mas carrega uma verdade capaz de libertar sua alma da culpa, da angústia e da sensação de distância que o inimigo tenta gerar em momentos de fraqueza. Você não precisa saber orar bem para ser ouvido. Você não precisa ter palavras bonitas. Você só precisa ter um coração disposto. E ao declarar essa frase, você está dizendo ao céu, ao mundo espiritual e a si mesmo: eu sei que mesmo no silêncio da minha alma, o Senhor me ouve. E isso transforma tudo. Outros vão ler o seu comentário e, talvez pela primeira vez, perceber que Deus não exige discursos. Ele escuta gemidos. Ele responde lágrimas. Ele entende o silêncio. Seu comentário é, também, um ato de encorajamento. Porque há pessoas que se sentem espiritualmente inaptas por não conseguirem orar. Mas quando lerem essa frase, mesmo em silêncio, o Senhor me escuta, vão ser lembradas de que o Espírito ora por elas. E mais, ao deixar seu like neste vídeo, você contribui para que essa mensagem vá mais longe, para que mais corações encontrem descanso, consolo e direção. Você se torna parte de algo maior do que imagina. Então, agora mesmo, com fé e descanso na alma, comente com sinceridade: mesmo em silêncio, o Senhor me escuta. E deixe que essa verdade embale o seu sono, porque nesta noite você não está orando sozinho. O Espírito está com você, o Pai está ouvindo e o Filho está intercedendo. Jesus visita os corações cansados. Lucas 24:30-32. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, e partindo-o, lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos, e o reconheceram. E disseram um ao outro: porventura,
não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras. Lucas 24, 30, 32. Essa passagem é uma das mais comoventes do Evangelho. 2 discípulos caminham tristes e desiludidos pela estrada de Emaús. Eles haviam perdido tudo: o mestre, a esperança, os sonhos, tudo o que acreditavam ter sido promessas eternas. Agora parecia desfeito em dor. Eles falam sobre Jesus no passado, como quem diz: foi bom enquanto durou, como quem desistiu de esperar. Mas, de repente, Jesus aparece no caminho. Eles não o reconhecem de imediato, talvez porque o desânimo cobre os olhos da fé. Mas ele caminha com eles, fala com eles, ensina e finalmente parte o pão. E nesse gesto simples, os olhos se abrem. O coração que ardia, agora entende. Era ele o tempo todo. Jesus estava ali visitando 2 corações cansados. Essa história é um espelho para tantas noites da nossa vida. Quantas vezes caminhamos como eles, sem rumo, com o coração pesado, sem perspectiva, achando que Jesus ficou no passado, que o tempo do milagre já passou, que a fé enfraqueceu, que a esperança morreu. Mas mesmo nesses momentos, ele caminha ao nosso lado. Pode ser que você esteja assim hoje, com a alma abatida, pensando se ainda vale a pena acreditar. Talvez você esteja achando que está orando sozinho, que Jesus não escuta mais, mas ele está mais perto do que você imagina. Ele visita corações como o seu, corações cansados, corações que já não sabem mais como sentir, mas que ainda ardem, mesmo que em silêncio, por algo verdadeiro. E essa presença de Jesus, mesmo não sendo vista de imediato, é real. Ela fala com você neste vídeo. Ela caminha com você enquanto você escuta. Ela se manifesta em pequenos gestos, palavras, versos, músicas, e quando você menos espera, os olhos se abrem, e o coração que parecia frio reaquece, arde novamente, reacende, renova. Hoje, Jesus quer te visitar, quer entrar na sua casa, sentar-se à sua mesa, partir o pão com você e abrir seus olhos para perceber. Ele nunca foi embora. Talvez você não o tenha reconhecido até agora, mas o simples fato de você estar aqui, de ter procurado este vídeo, já é sinal de que ele está ao seu lado. E assim como os discípulos disseram, porventura não ardia em nós o nosso coração, você também vai perceber. Jesus esteve aqui o tempo todo, e hoje ele aqueceu meu coração de novo. Ele enxuga cada lágrima. Apocalipse 21, 4. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Apocalipse 21, 4. Você já chorou até dormir? Já sentiu o travesseiro se tornar altar de lágrimas silenciosas? Já teve noites em que nenhuma palavra bastava, porque o coração estava esmagado demais? Talvez você esteja vivendo exatamente isso agora. Mas existe uma promessa, eterna, gloriosa e cheia de esperança, que foi deixada para os filhos de Deus. Ele enxugará de seus olhos toda lágrima, não algumas, não as mais visíveis, todas. Essa promessa de Apocalipse 21, 4 nos transporta para um futuro glorioso, mas que começa a se manifestar desde já em quem crê. Ela nos revela um Deus que vê as lágrimas, que não ignora a dor, que se importa com cada gota que desce pelo nosso rosto. Talvez você tenha crescido achando que precisava ser forte, que não podia chorar, que lágrimas eram sinal de fraqueza. Mas, na verdade, as lágrimas são orações líquidas. São palavras que o coração envia ao céu quando a boca já não tem mais forças. E Deus, Ele guarda cada uma. Salmos 56, 8 diz, Tu contaste as minhas aflições, põe as minhas lágrimas no teu odre. Ou seja, Deus recolhe cada lágrima sua, nenhuma delas é desperdiçada. Ele não só as vê, Ele promete que um dia, pessoalmente, vai enxugá-las. Imagine esse momento, você diante dele, o Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra, se inclinando para secar suas lágrimas.
com as próprias mãos. Isso é amor. Isso é intimidade. Isso é eternidade tocando o seu sofrimento. Mas essa promessa não é apenas para o futuro. Ela começa agora, hoje, nesta noite, a cada oração sussurrada, a cada dor apresentada. O Espírito Santo age como um consolador presente e já começa a enxugar sua alma. Pode ser que a dor ainda esteja aí, mas ela já não manda mais em você, porque a promessa já está selada, sua lágrima será enxugada, sua dor será substituída por glória. Hoje você pode dormir sabendo que não há lágrima em vão, que Jesus está aqui, que Ele caminha contigo em cada vale, e que um dia, e esse dia está mais perto do que imaginamos, toda lágrima será história, toda dor será memória, e tudo o que restará será a presença dEle, porque já as primeiras coisas passaram, e o que vem depois disso é a eternidade com aquele que te amou em cada lágrima da jornada. Comente, toda lágrima minha está nas mãos de Jesus. Depois de ouvir e sentir a promessa de Apocalipse 21:4, de que Deus enxugará de seus olhos toda lágrima, é impossível não reagir com o coração. E por isso, quero te convidar a declarar agora, com fé e intimidade. Comente, toda lágrima minha está nas mãos de Jesus. Essa frase é mais do que uma lembrança, ela é uma confissão de descanso. Você está dizendo ao Senhor, eu sei que cada vez que chorei, o Senhor estava ali. Cada lágrima que caiu do meu rosto, o teu amor recolheu. E isso muda tudo, porque muitos acreditam que Deus só está presente nos momentos de louvor, nas vitórias, nas orações poderosas. Mas a verdade é que Ele está ainda mais próximo quando choramos. Ele é o Deus que se inclina, que se agacha, que limpa o rosto, que segura firme. E ao declarar isso, você também se une a milhares de outros que, como você, encontraram aqui um espaço de cura. Um lugar onde as lágrimas não são ignoradas, são vistas, são acolhidas, são santificadas. Seu comentário será um sinal para outros que estão entrando neste vídeo com o coração pesado. Talvez alguém leia a sua frase e nela encontre força para continuar. Sim, sua fé silenciosa pode consolar outra alma agora mesmo. E se você ainda não deixou seu like, este é o momento. Porque o seu gesto simples faz com que mais pessoas sejam alcançadas por esse consolo. O YouTube interpreta cada like como um amém coletivo e amplia o alcance da mensagem. Então agora, com fé serena e com esperança firme, comente. Toda lágrima minha está nas mãos de Jesus. E ao fazer isso, permita-se descansar, permita-se confiar, porque mesmo que os olhos ainda estejam molhados, as mãos que enxugam estão bem aqui e nunca vão te soltar. A oração antes de dormir, Mateus 6, 9 e 13. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Mateus 6, 9 e 13. Às vezes buscamos palavras para orar antes de dormir, e elas simplesmente não vêm. A mente cansada, o corpo exausto, o coração disperso. Mas Jesus, em sua infinita sabedoria e compaixão, nos deixou uma oração para esses momentos. Não apenas como um ritual, mas como uma ponte espiritual entre o nosso coração e o coração do Pai. A oração do Pai Nosso não é uma fórmula a ser repetida mecanicamente. Ela é uma aliança verbal, um mapa do Espírito, um leito de descanso para quem precisa entregar tudo nas mãos de Deus antes de dormir. Veja como ela começa. Pai Nosso. Não é um Deus distante, é um Pai presente. Um Pai que vê, que ouve, que vela enquanto seus filhos dormem. Ao chamá-lo de Pai, você não apenas ora, você descansa na identidade de filho. Depois ela diz, venha o teu reino.
Essa é uma forma de dizer: Senhor, reina sobre meus pensamentos, reina sobre minhas emoções, reina sobre esta noite. E então, o pão nosso de cada dia. Mesmo ao se deitar, você confia que o amanhã já está nas mãos do provedor. Você não precisa dormir com medo da falta. O pão já está sendo preparado, inclusive o espiritual, que nutre a alma cansada. Mas talvez uma das partes mais libertadoras para uma noite de paz seja essa: perdoa-nos, assim como perdoamos. Quantas pessoas tentam dormir com mágoas profundas, ressentimentos não resolvidos, pesos emocionais que viram tormento durante a madrugada? Mas nesta oração, Jesus nos ensina a perdoar e a sermos perdoados, porque o perdão limpa a alma, libera o coração e abre espaço para o sono de verdade, e então a proteção. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Você já pensou que essa parte da oração é uma blindagem espiritual para o sono? Você está dizendo: Senhor, enquanto durmo, livra-me dos ataques do inimigo, guarda minha mente, protege meus sonhos, esconde-me em ti. E por fim, um louvor. Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Antes de fechar os olhos, você termina com adoração, reconhecendo que o controle está nas mãos certas. E se está com ele, você pode dormir em paz. Hoje, ao se preparar para dormir, ore o Pai Nosso, não como um rito vazio, mas como um derramar de confiança. E, se puder, ore em voz baixa, como um sussurro santo entre seu coração e o trono de Deus. Porque a oração antes de dormir é mais do que um gesto de fé. É um ato de entrega. E quem entrega tudo ao Pai, descansa como um filho que sabe que está em casa. Jesus, nossa âncora na escuridão. Hebreus 6:19. A qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até ao interior do véu. Hebreus 6:19. Em alto mar, quando tudo parece instável, quando as ondas batem com violência e o barco ameaça ser arrastado, o que salva não é a força do navegador, é a firmeza da âncora. E o autor da carta aos Hebreus nos dá uma imagem profunda e poderosa. Jesus é essa âncora, mas não uma âncora qualquer. Ele é a âncora da alma, a âncora que segura o invisível, que sustenta o imaterial, que mantém firme aquilo que por natureza se desestabiliza com facilidade. Nossos pensamentos, sentimentos, emoções, esperanças. Agora, pense comigo. O que mais balança durante a noite? A alma. É quando o dia acaba e os sons se calam que os ventos da preocupação sopram mais forte. É na escuridão que o barco da alma mais precisa de algo que a firme, e é aí que Jesus se revela, como âncora segura, como presença imutável, como sustento firme. O texto diz que essa âncora penetra até ao interior do véu, ou seja, ela não está presa na areia ou nas correntes deste mundo. Ela está firmada no Santo dos Santos, no lugar mais seguro do universo. Isso significa que quando você está ancorado em Cristo, você não será levado pela tempestade. Você pode balançar, mas não vai afundar. Pode chorar, mas não será destruído. Pode vacilar, mas não será arrancado da presença dele. Essa verdade precisa ser a base do seu descanso nesta noite. Jesus é o ponto de estabilidade da sua alma. Não são as respostas, não é o controle, não são os resultados. É Ele, só Ele. Você pode até não ver, mas, como toda boa âncora, Jesus age abaixo da superfície. Você não percebe, mas é Ele quem te mantém firme, quem te impede de desistir, quem te sustenta quando tudo em você quer fugir. Hoje, ao se deitar, declare isso em seu coração. Jesus, Tu és minha âncora. Eu posso dormir em paz, porque minha alma está segura em Ti. E então, deixe que essa verdade te envolva. Deixe que a fé substitua a insegurança. Deixe que a firmeza do céu estabilize tudo o que a noite tentou balançar. Porque o barco da sua vida pode enfrentar ondas, mas a sua alma está ancorada no eterno. E essa âncora
é Jesus. Comente: Jesus é minha âncora nesta noite. Depois de meditar em Hebreus 6,19 e entender que Jesus é a âncora da nossa alma, agora é o momento de declarar com fé que você está seguro, mesmo em meio às ondas, porque Ele está firme no controle. Comente agora: Jesus é minha âncora nesta noite. Essa frase é mais do que uma afirmação, é uma aliança. É um grito silencioso de confiança no Salvador que não te deixa ser levado pelo caos. Ao escrevê-la, você está proclamando: minha alma não será arrastada pela ansiedade, minha mente não será dominada pelo medo, porque estou ancorado em Jesus. E cada vez que alguém lê sua frase nos comentários, sente que também pode segurar firme nessa âncora. Você se torna testemunha viva de que há descanso em meio à tempestade. Além disso, seu comentário movimenta este conteúdo espiritualmente e tecnicamente. Ao interagir, você está dizendo ao YouTube: este vídeo é importante. Esta mensagem precisa alcançar mais pessoas. E o algoritmo responde. Ele começa a distribuir essa oração, essa palavra, esse refúgio para outras almas à deriva. Por isso, não subestime a força da sua participação. Não subestime o impacto da sua fé expressa em uma simples frase. Hoje, você pode estar no meio de uma luta, mas se Jesus é sua âncora, você não será vencido. Então, comente agora com o coração firme, mesmo se a alma estiver frágil: Jesus é minha âncora nesta noite. E descanse. Porque esta âncora não se solta, não se quebra e nunca, jamais te deixará afundar. Encerramento e chamada à ação. Se você chegou até aqui, saiba de uma coisa: você é especial. Você faz parte de uma minoria que permanece até o fim. E isso não é coincidência, é propósito, é chamado, é marca de quem tem sede de Deus. Poucos conseguem perseverar num conteúdo como este. Poucos escolhem dedicar tempo ao descanso da alma. Mas você ficou, você ouviu, você sentiu e você foi tocado. E por isso eu quero te parabenizar, porque isso revela algo precioso sobre o seu coração. Você não está apenas procurando consolo, você está buscando presença, está buscando profundidade, está buscando Jesus. E é por isso que eu quero que você comente agora, com fé e com alegria, a seguinte frase: eu dormi com Jesus e acordei com esperança. Essa frase é o selo de quem chegou até o fim. É o marco espiritual de que você não apenas passou por este vídeo, você viveu este vídeo. E eu quero saber os nomes dos que caminharam até o final comigo. Quero orar por você. Quero reconhecer você como parte desta família de fé que Deus está levantando aqui. Agora, ouça com atenção. Você precisa se inscrever neste canal. Não por mim, mas por você, porque essa chama que foi reacendida no seu coração precisa continuar sendo alimentada. É como uma fogueira. Se você se afasta, o fogo se apaga. Mas se você permanecer perto da palavra, da oração, do conteúdo que aquece sua alma, a chama continua viva. E mais, ao se inscrever, você se torna parte ativa da missão de espalhar luz. Cada novo vídeo é uma nova oportunidade de consolar alguém, de ser instrumento, de fazer Jesus conhecido. Não se inscrever é como acender uma lâmpada e escondê-la debaixo de uma caixa. É como encontrar pão fresco e não avisar aos famintos onde está. Então, se você já é inscrito, parabéns. Você é luz. Mas se ainda não é, não saia sem se tornar parte desta casa. Clique agora e faça parte de algo eterno. E lembre-se de compartilhar este vídeo. Envie para alguém que você ama, para aquele amigo que não está conseguindo dormir, para o parente que está ansioso. Se Jesus te tocou aqui, ele também pode tocar outros por meio de você. Você é canal. Você é ponte. Você é mensageiro do descanso que só o céu pode dar. E antes de ir, não feche o vídeo ainda. Fique em silêncio por alguns minutos.
Desligue as luzes, feche os olhos e apenas agradeça. Diga palavras de louvor, de entrega, de confiança. Fale com Jesus ou apenas fique com Ele. O silêncio também é adoração. E quando você terminar esse tempo, vá dormir, porque esta noite será diferente. Você vai dormir com Jesus e vai acordar com esperança, 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 com esperança.